Bom dia, turma! Tudo bem? Como é que passaram de ontem para hoje? Espero que todos estejam tranquilos, estejam serenos, para nós emergirmos desse mundo maravilhoso do nosso processo penal. Na aula de ontem, iniciamos o estudo da segunda fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. E vimos toda a preparação do processo para a realização da sessão de julgamento. Desde o artigo 422, que permite às partes indicar provas para a segunda fase do procedimento, até o momento em que o juiz vai designar dia, hora, local para a sessão de julgamento e determinar a intimação de todos aqueles atores que são indispensáveis a participar desta sessão de julgamento. E no finalzinho da aula de ontem, nós vimos justamente quem são esses atores e, dentre esses atores, quais são indispensáveis para a realização do júri popular. Então, repassando o que nós fizemos na aula de ontem, nós relembramos que o procedimento nos crimes dolosos contra a vida é um procedimento bifásico. Nós temos uma fase de instrução, temos uma fase de julgamento, duas fases divididas por uma decisão que genericamente chamamos de decisão de pronúncia. Essa segunda fase inicia-se no 421, 422, com o trânsito ou, como prefere o código, a preclusão da decisão de pronúncia. Os autos indo ao juiz-presidente, a rolar as testemunhas pelas partes, no 422, juntados documentos, requeridos diligências, cumprimento de diligências, designação do júri popular. E vimos também a possibilidade do desaforamento nas hipóteses do 427 e 428. Em linhas muito simples, aqui está o resumo da nossa aula de ontem. A aula de ontem, como eu disse para vocês, terminou com a identificação daqueles que são indispensáveis para que haja a nossa sessão de julgamento. E nessa aula de ontem, com a designação da sessão de julgamento e, consequentemente, com a abertura da sessão de julgamento, nós ficamos de ver, estudar de uma forma um pouquinho mais profunda a situação jurídica dos jurados. Porque nós vimos, já em outros momentos, em aulas passadas, que o que diferencia esse procedimento especial e que faz com que esse procedimento seja especial é justamente a possibilidade da participação popular. O povo é chamado para julgar. Consequentemente, nós temos uma sequência muito grande de dispositivos dentro do procedimento especial que regram justamente esta participação popular. Mas vocês já sabem e perceberam agora de uma forma muito clara que o povo só é convocado para a sessão de julgamento, para o procedimento do júri no Brasil na sessão de julgamento. Ao contrário do que vocês costumam perceber em outras ordens jurídicas aí para fora. Então, é só nesse fechamento do processo, no fechamento da segunda fase de um procedimento bifásico, é que nós convocamos então essas pessoas do povo para que essas pessoas do povo possam exercer o mais importante papel deste processo, que é o papel de julgar. Como que funciona essa participação popular no procedimento especial? Quem que pode ser jurado, em que momento que a pessoa se habilita ou que é convocada para ser jurado, quando que há sorteio, como que se forma o conselho. Nós precisamos passar os olhos por alguns dispositivos do Código de Processo Penal. E para isso, eu preparei para vocês, está neste PowerPoint, na tela de vocês, e no PDF que eu postei também, um resumo das principais regras sobre essa participação popular no Tribunal do Júri. Do momento em que há o alistamento até o momento em que há o sorteio e a formação do conselho de sentença. Porque depois, é claro, nós vamos ver como que funciona a sessão de julgamento. Então nós temos aqui alistamento e recrutamento, nós temos o sorteio e a convocação, nós temos hipóteses de suspeição e impedimento, nós temos a formação do conselho e nós temos regras sobre juramento e incomunicabilidade desses jurados. Vamos passar os olhos em alguns dispositivos que são
extremamente importantes. Vamos começar pelo 425 e pelo 426. Eu separei aqui para vocês. No 425 e no 426, nós temos aqui no Código de Processo Penal o alistamento dos jurados. E aqui nós temos uma regra importante que é óbvio, vocês não precisam se preocupar em decorar esses dados. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes. Comarca de BH, por exemplo. De 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes, e consequentemente até 1 milhão, e de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Então, de baixo para cima, até 100 mil habitantes, o juiz presidente do Tribunal do Júri convoca a lista, as pessoas alistam-se, o juiz convoca de 80 a 400 jurados. Comarcas com mais de 100 mil habitantes até 1 milhão de habitantes, o juiz convoca de 300 a 700. E nas comarcas maiores, como a comarca de BH, com mais de 1 milhão de habitantes, o juiz convoca de 800 a 1.500 jurados. Cada juiz presidente. Então, na comarca de Belo Horizonte, nós temos 4 varas especializadas em júri. Nós temos 4 tribunais do júri na comarca de Belo Horizonte. Então, nós temos 4 juízes presidentes. Cada um desses juízes forma a sua lista de jurados. Então, cada um desses juízes convoca de 800 a 1.500 jurados, de 800 a 1.500 pessoas do povo, anualmente, para formar o seu banco de reserva de jurados para as sessões de julgamento que vão acontecer ao longo daquele ano. 426. Perdão. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados na porta do Tribunal do Júri. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ou juiz-presidente até o dia 10, data de sua publicação definitiva. Então, olha que interessante. Todo juiz de toda a comarca e de toda a seção judiciária, juiz-presidente de tribunal do júri, ele tem até o dia 10 de outubro para receber alistamentos voluntários ou compulsoriamente convocar pessoas do povo para formar esse quadro, essa lista geral de jurados, dependendo, obviamente, do tamanho da sua comarca ou do tamanho da sua seção judiciária. Até o dia 10, o juiz forma a sua lista geral e a publica para conhecimento do povo. Qualquer pessoa do povo pode impugnar o nome que é publicado. E percebam, nessa publicação vai nome e profissão, então somente, não vai qualquer outro dado pessoal. Não vai endereço, não vai identidade, não vai CPF, vai simplesmente nome e profissão. Publicada, qualquer pessoa do povo pode impugnar um nome qualquer que esteja nessa lista. Até o dia da publicação da lista definitiva, que é no dia 10 de novembro. Então, repassando, até 10 de outubro é publicada a lista geral de jurados. O povo tem um mês para poder impugnar qualquer nome. No dia 10 de novembro é publicada a lista definitiva. Lista definitiva de jurados que irão atuar em eventuais sessões de julgamento naquela comarca, naquela sessão judiciária, no ano seguinte, a partir do dia 1º de janeiro. Então, eu até coloquei aqui para vocês, se vocês tiverem esse interesse, aqui tem um link do portal do Tribunal de Justiça, aqui de Minas Gerais, em que você pode se inscrever para ser jurado. Você pode voluntariamente disponibilizar o seu nome para ser jurado, desde que você preencha 2 requisitos essenciais que estão previstos no artigo 436 do CPP. Você tem que ter pelo menos 18 anos e tem que ter notória idoneidade moral. Essa idoneidade moral é verificada de uma forma muito simples. Verifique se você tem algum apontamento, alguma mácula no seu passado criminal.
Então, se você tiver interesse, meu caro, clique nesse link que você vai para o site do Tribunal de Justiça. Ali estão abertas inscrições. Essas inscrições você vai indicar a sua comarca. Essas inscrições estão abertas até próximo do dia 10 de outubro, porque no dia 10 de outubro os 4 juízes aqui da comarca de BH têm que publicar. Se é no interior também, principalmente nessas cidades vizinhas, Nova Lima, como aqui, Birité, Sabará, o que mais nós temos aqui? Vespasiano, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, em toda a comarca. Aí vai depender, a quantidade de jurados vai depender da população daquela comarca, comprovada pelo IBGE no último censo que foi realizado. Você pode entrar no site e se inscrever para ser jurado da sua comarca para o próximo ano, para o ano de 2021. Esperamos que em 2021 tudo esteja bem e que os júris voltem a ser realizados. Uma questão importante em relação a esses requisitos, vamos dar uma olhadinha ali no 436, porque obviamente o meu fígado dói quando eu vejo determinadas coisas. O serviço do júri é obrigatório. Então, se você é convocado, é um munus público, você é obrigado a servir, salvo nas hipóteses de isenção que estão previstas no artigo 437. E dentre essas hipóteses de isenção, percebam aí no 437, nós temos no inciso 10 aqueles que requererem demonstrando justo impedimento. Então, você é convocado, você pode ter um justo impedimento para participar daquele júri. Muitas vezes o seu domicílio eleitoral está aqui na cidade de Belo Horizonte, mas você já está morando há muito tempo em Brasília, por exemplo. Você recebeu uma proposta de trabalho, mudou-se para Brasília, mas não transferiu seu domicílio eleitoral. Com base no seu domicílio eleitoral, o juiz presidente de um tribunal do júri é que te convocou para essa lista geral. E aí você vai simplesmente, uma vez intimado, se é que vão te encontrar para a intimação, você vai apresentar a esse juiz, seja por meio de um advogado, seja pessoalmente na secretaria do tribunal do júri, a comprovação de que você reside. Nem precisa ser diretamente para ser por interposta a pessoa, a comprovação que você está residindo em outra cidade, muito distante da cidade de Belo Horizonte. É justo impedimento. O juiz vai te tirar da lista e vai convocar outra pessoa para aquela lista. Você está adoentado, você está cuidando de alguém da família muito doente. Às vezes existe alguma razão, uma justa causa para que você não participe de qualquer sessão de julgamento aqui no tribunal do júri. Mas se não houver essa justa causa, se você não estiver nessa relação das pessoas que são isentas do tribunal do júri, de participar do tribunal do júri, uma vez convocado, o serviço é obrigatório e se você não justificar eventual recusa, percebam, no parágrafo 2º do 433 tem uma multa de 1 a 10 salários mínimos que o juiz pode aplicar diante dessa sua rebeldia em servir ao nosso bom, organizado e rico Estado. Muito bem, qual que é o grande problema que eu vejo aqui? Não é o fato do júri ser um munus público, você ser obrigado a trabalhar para o Estado, gratuitamente, apesar do que, enquanto você está servindo ao Estado, você não está trabalhando no seu trabalho normal e a sua remuneração tem que ser assegurada pelo seu empregador. Qual é o grande problema aqui? O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 de notória idoneidade. Não acho que foi ontem, não foi? Que eu comentava com você sobre idade mínima para ser juiz. Que eu defendo há muitos anos essa tese de que as pessoas têm que ter experiência de vida para assumir determinados cargos públicos, principalmente magistratura e Ministério Público. O cidadão que é convocado para participar do júri popular, ele é convocado para exercer uma função jurisdicional. O que o jurado faz? Simplesmente julga. É a função dele. Ele não faz nada mais no processo. A única coisa que ele faz é judicar, é julgar. Então você convoca uma pessoa do povo, leiga, e até bom que seja leiga, eu vou falar sobre isso quando nós chegarmos numa parte de recusa de jurados, para exercer essa função de julgador. Se essa pessoa é leiga, se ela não tem um conhecimento técnico, o que eu espero dela? O que a lei, o que o judiciário, o que o processo espera que essa pessoa traga de conhecimento para o julgamento da causa? Só pode ser conhecimento de vida.
Aí você pega um cidadão com 18 anos de idade, ele não sabe nem que horas que ele chama. Eu quando tinha 18 anos de idade, não sabia que era que eu chamava, não. Como é que você chama? Poxa, a gente não sabe onde fica o umbigo da gente, que hora que tem fome, sabe, o que tem que fazer. É claro que há exceções e exceções. Tem pessoas que amadurecem mais cedo, por uma série de circunstâncias da vida. Fernando, meu irmão, vai fazer 44, fez 44 anos esse ano e saiu da primeira infância ainda. Então vejam, com 18 anos de idade, em regra, a pessoa ainda está em fase de formação. Aí você chama um cara desse para servir como jurado. E ainda vem a lei e fala de notória idoneidade. Aí o judiciário já falou assim, basta que não tenha antecedentes criminais. Algum cidadão com 18 anos de idade vai ter antecedente criminal. Ele pode ter sido reencarnação do capeta enquanto ele era menor de idade. Pode ter passado pelo juizado em infância e juventude 282 vezes. Ficou internado na Fundação Casa mais 4 vezes. Mas ele vai chegar aos 18 anos de idade com a sua folha de antecedentes criminais zeradinha. Putz, grilo. E é interessante que antes da reforma, percebam, como eu disse para vocês alguma aula para trás, toda essa parte referente ao tribunal do júri, toda a parte referente ao procedimento especial nos crimes dolosos contra a vida foi reformado pela Lei 11.689 de 2008. Até 2008 a idade mínima era 21. Aí quando nós achávamos que eles iam aumentar lá para os 30, reduzem para 18 anos de idade. Putz, grila, viu? Aí tem uns meninos lá, remelentos ainda, julgando no tribunal do júri. Desculpem, eu sei que muitos de vocês são muito novinhos ainda, mas ninguém com 18 anos, vocês já estão um pouquinho mais experientes. Mas não dá para imaginar alguém com 18 anos de idade sentando na cadeira de jurado para julgar um processo de crime doloso contra a vida. Mas esses são os requisitos. Eu parto do pressuposto que todos vocês cumprem o requisito da idade. Eu não sei como é que andam os antecedentes criminais. Mas se tiver tudo beleza, vocês podem clicar naquele link. E se quiserem, pode exercer esse bonito papel de julgar o seu semelhante. Ok? Muito bem. Todo jurado, uma vez compondo a lista de geral e sendo sorteado para participar de uma sessão de julgamento, de várias sessões de julgamento, como acontece nas comarcas maiores, estará sujeito às mesmas hipóteses legais de suspeição e impedimento dos juízes. Além disso, vamos dar uma olhadinha ali no 448, depois eu volto no sorteio. Lá no 448 do Código de Processo Penal. Vamos lá no 448. Além das hipóteses de suspeição, impedimento, suspeição por uma série de questões, até mesmo de foro íntimo, e as hipóteses de impedimento dos magistrados, o 448 ainda traz uma série de hipóteses específicas para o tribunal do júri. Se vocês derem uma olhadinha ali, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, ele coloca aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos e a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Então tá aqui, ó. Ok? Mas além disso, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Você deve imaginar, putz, grilo, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, mais 6 milhões de pessoas, né, que moram aí na região metropolitana de BH. Você ser sorteado para participar da lista geral de jurados, ser escolhido para participar já é ganhar na loteria. As avessas, né, na minha opinião. Você ser sorteado para participar de uma sessão de julgamento ao longo do mês, já ganha na loteria 2 vezes. E ser sorteado para participar do mesmo conselho é praticamente impossível. Sim, uma cidade do tamanho da nossa é praticamente impossível que isso aconteça. Um marido e mulher caírem no mesmo conselho, formado por 7 pessoas. Pensem, tem 4 listas gerais de 1.500 pessoas nos 4 tribunais do júri. Porque aqui o juiz normalmente convoca o máximo que eles conseguem.
Então, 4 listas com 1.500, com uma população de 2,5 milhões de habitantes. Aí, desses 1.500, olha o 447, vou falar sobre isso, 25 são sorteados para participar dos julgamentos do mês. Então, primeiro, você já foi recrutado no meio de 1.500 numa população de 2,5 milhões. Aí, dentre esses 1.500, você teve a sorte de ser sorteado entre os 25. E lá na sessão de julgamento está aí no 447, 7 dos quais constituirão conceito de sentença em cada julgamento. Aí você foi sorteado para participar dos 7. Ganhou loteria 3 vezes. E com você estará sua mulher. Ah, putz grila. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que acontecer esse tipo de coisa. Aqui na capital. Mas vocês têm que lembrar que tem comarca deste tamanhozinho. E numa comarca deste tamanhozinho, às vezes o juiz tem dificuldade de formar o conceito de sentença. Vocês lembram que numa das hipóteses de desaforamento era justamente dúvida em relação à imparcialidade do conselho? Porque às vezes o juiz não consegue formar conceito de sentença de uma cidade ou numa comarca que todo mundo é parente de todo mundo. Sabe? É porque negócio de primo casando com primo, uma confusão danada, todo mundo tem algum. Aí um casa dali, nasce daqui, e confusão. E é difícil formar, às vezes, um conceito de sentença. Por isso existe a hipótese de desaforamento. Então, numa comarca muito pequenininha, não é tão difícil que isso aconteça. De toda forma, vocês já sabem que, nessas hipóteses, ambos não podem servir no mesmo conceito de sentença. Muito bem. Já temos uma regra aqui do 447, dizendo que nós sorteamos 25 jurados. Vamos dar uma olhadinha no 432 a 435. O 432 prevê o seguinte: em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação para acompanhar em dia e horas designados o sorteio de jurados que atuarão na reunião periódica. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. O que acontece? Eu formei minha lista geral de jurados com os meus 1.500, 800, 700, 80 jurados, dependendo do tamanho da minha comarca. Essa lista geral de jurados, que é publicada até o dia 10 de novembro, traz todos os jurados que estão aptos a participar dos julgamentos do ano seguinte. Então, estão abertas as inscrições lá no site do Tribunal de Justiça. Se você entrar, podia ter pego também o link. Se você entrar no site do TRF1, você vai encontrar também o da Justiça Federal. Até o dia 10 de outubro forma essa lista, publico lista, até dia 10 de novembro publica a lista geral de jurados, e esses jurados estão se inscrevendo ou foram convocados para participar das sessões de julgamento que ocorrerão no ano de 2021. Quando o juiz organizar a pauta do ano de 2021, ou as pautas do ano de 2021, ele verá a necessidade de convocar, dentre esses jurados da lista geral, alguns jurados para participarem das eventuais sessões de julgamento. Eu falo quando organizar a pauta, porque tem comarcas pequenas que tem um júri no ano. Então, às vezes, esse júri que vai acontecer no ano vai acontecer lá no mês de setembro. Mas uma comarca como a de Belo Horizonte tem júri todo dia. Então, acabou o recesso forense, começa a ter júri, todo dia. Todo dia que você for ao Fórum Lafayette, tem júri acontecendo. Então, o que está disposto no 433? 433 e seus parágrafos. Esse sorteio a portas abertas de 25 jurados para as reuniões que irão ocorrer, são 25 jurados para as reuniões que vão ocorrer no mês seguinte. Então, se eu tenho júri no mês, já no mês de janeiro de 2021, eu tenho que realizar o sorteio dos 25 jurados para esse júri, ou para esses júris, no mês de dezembro de 2020. Se eu tenho júri marcado para o mês de fevereiro, eu tenho que sortear esses jurados em janeiro de 2021.
Então, sempre no mês anterior, eu sorteio 25 jurados que participarão da sessão de julgamento ou das sessões que ocorrerão no mês seguinte. E esse sorteio, olha o parágrafo 1º do 433, tá aqui, ó, será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Então, se eu tenho um julgamento no dia 1º do mês, eu tenho que ir lá no 15º dia útil, antes, desce dia 1º. Então, pego o calendário, quantos dias úteis entre esse 15º e o 10º dia anterior, não estou indo na sequência cronológica, eu tenho que sortear esses 25 jurados. E esse jurado não pode, esse jurado terá o seu nome e a sua profissão, aquele mesmo que figurou na lista geral de jurados, disponibilizado nos autos assim que for formado esse conjunto de 25 jurados, será disponibilizado nos autos para que as partes tomem conhecimento de quem poderá participar em tese da sessão de julgamento. Então, formei minha lista geral, depois, até o 15º, entre o 15º dia útil e o 10º dia anteriores ao julgamento, eu já tenho que sortear e juntar aos autos esses 25 jurados que estarão habilitados a participar daquele ou daqueles julgamentos que eu posso sortear os jurados para atuarem durante todo um mês. Um mês é o que eu chamo de reunião periódica, o mês da reunião periódica. Ok? Um detalhe importante, eu disponibilizei o link para vocês. Muitas pessoas se habilitam voluntariamente para atuarem na condição de jurados. Elas se alistam mesmo, entram no site e se inscrevem. Eu quero ser jurado. Essas pessoas que voluntariamente se alistam são de 3 possíveis categorias. Quais são? Estudante de direito, aposentado ou servidor público. São as 3 possibilidades. Estudante de direito, aposentado ou servidor público. Porque se você, meu caro, que trabalha na iniciativa privada, se alistar e for convocado, figurar na lista geral, na hora que você chegar para o seu chefe, meu chefe, eu fui sorteado aqui no primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, vou passar o mês de fevereiro inteiro à disposição do Tribunal do Júri. Seu chefe vai dar um tapinha nas suas costas e vai falar, vai com Deus. Mas quando você retornar, haverá outra pessoa trabalhando no seu lugar. Então, voluntariamente, são essas 3 categorias. É claro que pode haver uma convocação. Se o juiz, a partir dos voluntários, ele não conseguir formar uma lista razoável, uma lista geral, né, razoável, ele vai convocar. Da mesma forma que convoca o juiz eleitoral. Aí não tem como você escapar. Mas se vocês trabalharem na iniciativa privada, meu caro, eu recomendo que não se arvore nessa função, essa vontade deslocada, né, de ser jurado aqui no Brasil. Bom, muito bem. Isso significa dizer que, quando for instalada a sessão de julgamento, eu preciso de todas essas pessoas, o juiz, a presença obrigatória, promotor, a presença obrigatória, defensor, a presença obrigatória, serventuários, a presença obrigatória, força policial, a presença obrigatória, jurados, a presença obrigatória. Vocês já sabem agora que eu tenho 25 pessoas do povo sorteadas para participar dessa sessão de julgamento. Só que, para a instalação da sessão de julgamento, eu não preciso das 25 presentes. A formação do Conselho ela está prevista no 447 e do 468 ao 471, com uma regrinha importante perdida no 463. Vamos lá no 463. Comparecendo, aqui ó, vamos botar aqui 463, bem em destaque, está aqui ó. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento.
Então vejam, vamos voltar ao 447 aqui. O Tribunal do Júri, o 447, é composto por um juiz togado, é o juiz presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, dentro da lista geral. Então eu sorteio 25. Eu sorteio 25, eu junto aos autos da relação, eu intimo os 25. Mas segundo o artigo 463, desses 25, eu preciso pelo menos 15 presentes. Com 15 presentes, eu instalo a sessão de julgamento e com esses 15 presentes eu tento formar o conselho, está aqui no próprio 447, formado por 7 jurados. Então hoje o nosso conselho de sentença é composto por 7 jurados e esses 7 jurados são sorteados na forma do 468 ao 471. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, recapitulando. O juiz está presente, o promotor está presente, o advogado está presente, o acusado está presente, os testemunhas estão presentes, eu tenho serventuário, eu tenho força policial e pelo menos 15 jurados estão presentes. Consegui, com a graça de Deus, instalar a sessão de julgamento. Uma coisa importante, instalada a sessão de julgamento, se houver algum vício processual sancionável por meio de uma nulidade, que tenha ocorrido desde a última vez que você falou nos autos, e provavelmente a última vez que você falou nos autos foi lá no 422, quando você arrolou testemunhas, requereu diligências, juntou documentos. Lembram? Na lista da preparação do processo para julgamento. Se algum vício tiver ocorrido do 422 para frente, nessa hora da instalação da sessão, o juiz verificou que todo mundo que tinha que estar presente está presente. Dentre os quais pelo menos 15 jurados. O juiz vai instalar a sessão de julgamento, você levanta a mãozinha e argua o vício. Porque aí o juiz, naquele momento, irá decidir, antes mesmo de declarar abertos os trabalhos, ele vai decidir, porque às vezes o vício impede a instalação da sessão de julgamento. Ou vai instalar a sessão de julgamento e você vai fazer com que conste da ata a sua arguição, para, na hipótese de uma decisão desfavorável lá na frente, você poder questionar isso numa eventual apelação criminal. Ok? Muito bem. Então, 463, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz instala a sessão. E aí vem. Os nomes, vejam o 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se expediente... Não, minto, pulei uma parte aqui. 464. Não havendo o número referido no 463, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Eu não sei se você se recorda do caso da Suzane von Richthofen. O juiz, para evitar que o júri fosse adiado, sorteou 25 jurados e já sorteou 25 suplentes para não ter problema. O juiz podia fazer isso? Em hipótese alguma. Para a primeira sessão de julgamento, podem ser sorteados 25 jurados. Ponto. Se o juiz não conseguir instalar a sessão de julgamento porque não obteve um número mínimo de 15 jurados presentes, ele não tem o que fazer. Ele vai adiar a sessão de julgamento, vai marcar o julgamento para uma nova data, vai sortear 25 e vai sortear mais suplentes. Aqui fala quantos que eles acharem necessário. Normalmente ele sorteia mais 25, para evitar um segundo adiamento pelo mesmo motivo. Então é possível eu ter mais do que 25 jurados presentes. Você vai chegar na prática penal no semestre que vem, vai fazer um júri lá para Ana Paula, você vai chegar lá a ter 40 jurados presentes. É porque aconteceu isso. Numa primeira sessão de julgamento, ela não foi instalada por faltar um número mínimo de jurados. Não tinha nem 15. É o que o juiz fez. Adiou, sorteou 25 e sorteou mais um tanto de suplentes para evitar o risco de não ter 15 na próxima sessão de julgamento. O julgamento tem que ser adiado de novo. O juiz, ele vai, aberta a sessão, vamos botar aqui na tela para vocês, a sessão de julgamento. Instalada a sessão de julgamento, aqui eu tenho o ritozinho da sessão de julgamento. Ficou bonitinho? Ficou? É um mapa mental feito de uma forma diferente.
A primeira providência do juiz vai ser formar o conselho de sentença. Porque, afinal de contas, o conselho de sentença que é o juiz da causa. Então eu não posso iniciar uma sessão de julgamento sem ter o juízo formado. Então instalou a sessão, pode ter havido algum questionamento, alguma questão de ordem, alguma nulidade a ser decidida, mas instalada a sessão, vamos formar o conselho. O conselho composto por 7 jurados, dentro dos 15, 16, 20, 25 que estejam presentes naquele momento. O que o juiz vai fazer? Ele vai nominalmente chamar cada um dos 25 jurados que foram convocados para aquela sessão de julgamento. Na medida em que o jurado confirmar a sua presença, o juiz vai pegar o nome daquele jurado e vai colocar dentro de uma cumbuca. Então tá lá, 25 jurados perfilados. Tício, presente. Ele pega o nome do Tício e põe na cumbuca. Mévio, presente. Ele pega o nome do Mévio e põe na cumbuca. Caio, presente. Ele pega o nome do Caio e põe na cumbuca. Então ele vai colocar na cumbuca o nome de todos os presentes, entre 15 e 25. Obviamente. Se houver suplentes presentes, os suplentes vão ser sorteados até completar os 25. E os 25 participam desse sorteio para a formação dos 7. O 467, verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos presentes, está aqui, ó. O juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. É engraçado que antes da reforma de 2008, o Código de Processo Penal previa que esse sorteio deveria ser feito por um imputável escolhido pelo juiz dentre as pessoas presentes. Então, o que queria a lei? Que o juiz verificasse na plateia um menor de idade, chamasse esse menor de idade para fazer o sorteio. Com o tempo perceberam que o melhor imputável para fazer o sorteio era o próprio juiz mesmo. Aí acabaram com isso. Então é o juiz que mete a mão na cumbuca e sorteia o nome. Na medida em que o juiz sorteia os nomes, entra a importantíssima regra do artigo 468 do Código de Processo Penal. Sorteado o nome, primeiro a defesa e depois o Ministério Público poderá aceitar ou recusar aquele jurado sorteado. Claro que, por suspeição, por impedimento ou qualquer outra incompatibilidade, em tese, todos os jurados podem ser recusados. Então, de fato, eu estou numa cidade em que todo mundo é parente de todo mundo namora todo mundo é amante de todo mundo é marido de todo mundo. Na medida em que vai sorteando, fala, opa, peraí não. Esse aí não pode não porque tem um problema aqui, tal. Se eu recuso um jurado e fundamento a minha recusa, o juiz ouve a parte contrária e decide. Decide pelo impedimento e, obviamente, afasta aquele jurado. Decide pela suspeição, afasta aquele jurado. Ou decide que não, que aquele jurado tem condições de participar daquele conselho de sentença. Indefere aquela recusa. Mas as partes têm a possibilidade de recusar até 3 jurados sem qualquer fundamentação. Está previsto no 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, e depois dela o MP, poderão recusar os jurados sorteados. Até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Motivadamente, é óbvio, qualquer jurado poderá ser recusado. Aí eu vou motivar, como eu disse para vocês, e o juiz ou vai ouvir a parte contrária e vai decidir. Mas imotivadamente, eu posso recusar até 3 jurados. Por que eu recusaria jurado imotivadamente? Antigamente tinha uma função muito clara no processo que era a separação do júri, mas hoje isso não é possível mais. É possível mais, mas eu preciso ter acusado demais para que isso aconteça, e é difícil que na prática isso ocorra. Mas vejam,
eu tenho um processo na mão, eu tenho um caso na mão, que tem teses, tanto de acusação como de defesa. E muitas vezes aquela tese pressupõe apenas a pressuposição, porque isso pode estar totalmente errado. Um tipo de conselho específico. Por exemplo, eu estou defendendo um policial militar que numa operação policial matou um bandido. Com toda a sinceridade do mundo, eu prefiro um conselho cabeça de prata. Pessoas mais experientes. Pessoas que cresceram numa sociedade mais pacata, numa sociedade mais segura e que tiveram o sabor de perceber o crescimento acelerado da criminalidade na região em que vive. Essas pessoas costumam ser mais xiitas em relação à criminalidade. E no caso de defender um policial militar, eu prefiro que eu tenha um conselho mais experiente. Vamos imaginar que uma outra hipótese, o autor é homem, a vítima é mulher. Puxa vida, eu prefiro um conselho formado por mais homens do que mulheres. Ou vice-versa, uma mulher que matou um homem, eu prefiro um conselho formado por mais mulheres. Outra coisa, se aparece na lista de jurados o nome e a profissão, assim, estudante, eu já sei que é estudante de direito. Eu prefiro conselho sem estudante de direito. Porque vocês já perceberam, o aluno entra no primeiro período do curso de direito sabendo mais do que ministro do Supremo, apesar de que hoje em dia isso não é difícil, e tendo a certeza de que no mínimo ele vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então quanto mais jovem o aluno, mais difícil é lidar com um cidadão sentado no banco de jurados no tribunal do júri. Com o passar do tempo, na medida que os períodos vão progredindo, as expectativas caem um pouco. Não, se eu for só desembargador aqui no tribunal tá bom, depois não, se eu for um advogado de sucesso tá bom, não, se eu conseguir montar um escritório com um grupo de amigos tá ótimo, as expectativas vão diminuindo na medida em que a formatura vai chegando. Não quer dizer que vocês não serão ministros do Supremo, vocês têm tudo para ser, só depende de cada um de vocês. Mas as expectativas diminuem na medida do curso, depois que você forma é um caos. Então eu não gosto de aluno de curso de direito. Eu vou te dar vários exemplos aqui de fatos envolvendo aluno que acabam prejudicando o trabalho, seja da acusação, seja de defesa, dentro do plenário, porque ele tem certeza que sabe muito mais do que o acusador, ou que o defensor, ou que o juiz, ou que todo o resto da humanidade naquele momento em relação àquela causa. Então você vai tentando moldar o conselho a partir das suas recusas. Agora, as recusas, elas podem levar, é muito difícil hoje que isso aconteça, mas elas podem levar à separação do julgamento. Por quê? Olhem o 469. Olha o 469 aqui embaixo. Se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes, eu já estou ficando velho, né? Não, já sou velho, né, de verdade. Já estou virando um decano da advocacia criminal aqui em Minas. E 25 anos são suficientes para isso. Então eu vou fazer um júri, às vezes tem um advogado mais jovem defendendo um outro acusado, por exemplo. E não raro, é o primeiro júri daquele advogado. Ele está ali inseguro, é claro que eu também estaria, eu também estive no meu primeiro tribunal do júri. E aí é comum ele chegar, olha, você se desencube das recusas por todos os acusados? Perfeitamente, se não tiver nenhuma estratégia já montada por trás disso, sem problemas. Aí eu vou e em nome de todos os acusados, não são meus patrocinados, mas houve um acordo entre os defensores para que apenas um aceitasse ou recusasse os jurados. Se isso acontecer, esse advogado, em nome de todos os acusados, tem direito a 3 recusas imotivadas apenas. Mas eu posso ter 5 acusados com 5 advogados diferentes. E os 5 advogados irão se desincumbir das recusas. Se isso acontecer, cada um tem direito a 3 recusas. E aí você já consegue imaginar o que pode acontecer. Pode ser que eu não chegue ao número mínimo de 7 jurados.
Olha que interessante. Vamos imaginar que eu tenho apenas 15 jurados presentes. E eu tenho 5, como eu dei o exemplo, 5 acusados com 5 defensores. Cada um pode recusar 3, pode recusar 15. Os 15 podem ser recusados imotivadamente. Eu não consigo formar conceito de sentença. Eu nem precisaria, neste caso, com 15 apenas, eu nem precisaria de 5. 9 recursos já seriam suficientes, então eu precisaria apenas de 3 acusados. O Ministério Público quietinho, um recusa para tentar formar o conceito de sentença, e a defesa, estrategicamente, cada um recusa 3. São 9 recusados. Recusado, não participa do julgamento. Eu tinha apenas 15 presentes, sobraram 6, eu não consigo formar o conceito de sentença. Essa pode ser uma estratégia? Pode ser uma estratégia. E é uma estratégia extremamente importante. Por quê? Quando nós chegarmos nos debates daqui a pouquinho, nós vamos ver que nós temos 1h30 para a acusação falar em plenário, 1h30 para a defesa. Se houver mais de um acusado, a acusação tem mais 1 hora, então ela fala durante 2h30, e a defesa fala 2h30. Mais de um acusado, que podem ser 2 acusados, 3 acusados, 4 acusados, 10 acusados. O tempo vai ser o mesmo, 2h30. Então a acusação chega e faz aquela acusação genérica em bloco durante as 2h30, e a defesa vai ter que dividir o tempo. Se não houver um acordo entre os defensores, o tempo vai ser dividido de forma equalitária entre os defensores. O tempo será dividido irmãmente entre eles. Então eu tenho 5 acusados que vão dividir 2h30, meia hora para cada. Isso não está nem para começar a fazer a defesa. Se eu tiver 10 acusados, sobram 15 minutos para cada. Como é que eu faço um júri nessas circunstâncias? Isso gera prejuízo para a defesa. Alguns juízes mais conscienciosos, mais democratas, se você peticiona, já pede a separação do julgamento pelo excesso de acusados e defensores. Mas são poucos que têm essa percepção. Eles querem resolver o problema deles da forma mais rápida possível. Da forma menos trabalhosa. Quanto menos júri tiver que fazer, melhor para ele. Então a recusa dos jurados acaba virando um instrumento importantíssimo para que a defesa separe o julgamento. E havendo separação do julgamento, o 469 ele tem regrinhas que são importantes. Vejam o parágrafo 1º. A separação do julgamento somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados. Mas beleza, separou. Quem vai ser julgado naquele momento? Bom, alguém vai ter que ser julgado ali. Então nós separamos o júri. Maravilha. Um vai ter que ser julgado naquele momento. Quem vai ser julgado naquele momento? Determinada a separação de julgamentos, parágrafo 2º, está aqui, ó. Determinada a separação de julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem for atribuída a autoria do fato. Então, se eu tenho autor e tenho partícipes, o autor será julgado primeiro. Ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 do Código. Então tá, eu tinha 5 acusados, houve uma separação de julgamento, os 5 são coautores. Quem será julgado primeiro? Vamos ver o 429. O que o 429 prevê? O 429 prevê, vamos achar o 429, salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência os acusados presos. Mas e se todos estiverem presos? Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. E se todos foram presos em flagrante delito, a prisão foi convertida em preventiva e estão todos presos ao mesmo tempo, ou há tanto tempo quanto. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Então, quem foi pronunciado primeiro? Mas e se todos foram pronunciados na mesma decisão? O Código não estabelece outro critério de preferência. É o mais idoso. Pô, que preferência é essa, né? Não há outro critério de preferência.
Vocês já perceberam que a exceção da escolha dos jurados, essa escolha dos jurados, a recusa dos jurados, é um problema histórico. Antigamente o critério de recusas era diferente e havia uma lógica para a defesa recusar primeiro. O Código foi reformado, mas quem reformou não conhecia processo penal. A exceção daquela regrinha que dispõe que a defesa recusa primeiro que a acusação, seria até uma forma de deixar por conta da acusação ver se vai haver separação ou não de julgamento, que ela pode deixar de recusar depois da defesa. A defesa sempre fala depois da acusação do processo, não é isto? E quando a defesa se manifesta no processo, ela sempre se manifesta na ordem da denúncia. Já perceberam isso? Quem já faz estágio, quem trabalha em tribunal, quem já tem oportunidade de audiência, imagine que eu tenha 5 acusados no processo penal e eu estou numa audiência de inquirição de testemunhas da acusação. Vai ser dada a palavra à defesa para inquirir a testemunha. Eu tenho 5 acusados com 5 defensores diferentes. Quem é que vai perguntar primeiro para a testemunha? O juiz vai seguir a ordem da denúncia. Advogado primeiro acusado, ele faz as perguntas. Advogado segundo acusado, advogado terceiro acusado, advogado quarto acusado. Na hora que vai dar a vista dos autos para a resposta à acusação, todos citados, quem é que vai ter acesso aos autos físicos primeiro? Primeiro acusado. Depois, segundo acusado. Alegações finais escritas, quem é que vai apresentar primeiro? Primeiro acusado, depois segundo acusado, depois terceiro acusado. Eu sempre sigo a ordem da denúncia. Então, se eu esgotar os critérios de escolha de quem vai ser julgado primeiro, de critérios de preferência para julgamento, o primeiro autor, todos são coautores. O que tiver preso, todos estão presos. Ou todos estão soltos. Dentre os acusados presos, os que tiverem mais tempo da prisão, todos estão presos ao mesmo tempo, todos estão soltos. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados, todos foram pronunciados na mesma ocasião. Eu tenho um empate total nos critérios de preferência. Quem vai ser julgado primeiro? O primeiro da denúncia. Quem vai ser julgado depois? O segundo da denúncia. Então você, promotor de justiça, no dia em que você oferecer uma denúncia em processo de competência do tribunal do júri, se houver mais de um acusado, você na denúncia já pensa quem eu gostaria que fosse julgado primeiro. Porque se houver separação de julgamentos e os critérios de preferência todos empatarem, vai ser o primeiro da denúncia que vai ser julgado primeiro. Então lá no oferecimento, você que faz estágio no Ministério Público e que já oferece denúncia, porque eu sei que é você que oferece denúncia em processo de competência do tribunal do júri, já pense nisso. Tem ali 3, 4, 5 denunciados. Quem que você gostaria que fosse a plenário primeiro, caso haja separação de julgamento e o código não consiga resolver os critérios de preferência. Você já escolhe, naquele momento, do oferecimento da peça inicial. Muito bem, mas consegui formar o conselho de sentença, meus 7 jurados foram sorteados, meus 7 jurados colocaram a capa de Batman, retornaram para o plenário, vindo do banheiro, fizeram xixi, tomaram uma aguinha, voltaram para o plenário já devidamente trajados. Nós vamos agora aplicar a regrinha do 472 do Código de Processo Penal. E eu acho linda a regra do 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos. Fudeu tudo, né? O jurado já não entendeu nada. Concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Já imaginaram que lindo? Levanta o juiz, e normalmente a toga do juiz é daquelas esvoaçadas, levanta o juiz esvoaçante, levanta o promotor esvoaçante. A defesa é mais pobre, não é tão esvoaçante assim, levanta os jurados também, todos devidamente trajados. O juiz faz essa exortação aos jurados. É muito bonito, muito bonito. E aí os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão. Assim o prometo. Qual que é a importância dessa regra? A importância dessa regra é realmente o jurado acreditar que ele está fazendo
ali um juramento importante, alguma coisa do tipo, em hipótese alguma. A importância está aqui, ó. Deixa eu voltar aqui atrás. Juramento e incompatibilidade. Incompatibilidade. Eu tô ficando velho, cegueta e cansado. Juramento e incomunicabilidade. Por que eu coloquei a incomunicabilidade, apesar de ela estar em outro dispositivo, ela está lá no 466? Por que eu coloquei a incomunicabilidade junto com o juramento? Porque é a partir do juramento que o jurado se torna incomunicável. Parágrafo 1º do 466. O juiz-presidente advertirá os jurados de que, uma vez sorteados e prestado o juramento, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, na forma do 476, parágrafo 2º. E essa incomunicabilidade vai ganhar uma certidãozinha ali nos autos. E eu disse para vocês lá atrás, na aula passada, quando a gente preparava o processo para o julgamento, que a quantidade de testemunhas arroladas pelas partes iam definir a logística para a sessão de julgamento. E vejam, ressaltando aquilo que eu disse ontem para vocês, a partir do momento em que os jurados são comunicados, prestam juramento, são comunicados de sua incomunicabilidade, e essa incomunicabilidade é certificada nos autos, o juiz-presidente ele tem que assegurar essa incomunicabilidade, sobretudo nos momentos em que o júri estiver por algum motivo suspenso. Nós vamos fazer várias pausas ao longo do júri, não é como. Então, mesmo que o júri comece às 8 horas da manhã e termine às 2 horas da madrugada do dia seguinte, das 8 horas da manhã até as 2 horas da madrugada, no mínimo, umas 4 pausas foram realizadas. Eu tive uma pausa para café no meio da manhã, um lanche no meio da manhã. Eu tive uma pausa para almoço. Eu tive uma pausa para lanche no meio da tarde. Eu tive uma pausa para jantar daqueles jurados. E se bobear, tinha uma pausinha ainda lá no início da madrugada para outro lanche. Além de momentos para ir ao banheiro e por aí vai. É nesses momentos que tem que ser assegurada pelo juízo a incomunicabilidade dos jurados. Não quer dizer que eles não possam falar de futebol, mulher, religião, política, não tem problema. Mas eu tenho que ter fiscalização para ter certeza de que nesses momentos eles não vão discutir o processo. E como eu tenho que assegurar a incomunicabilidade deles, não só entre eles, como com o mundo exterior, se esse júri, reforçando o que eu disse na aula de ontem, se estender por mais de um dia, eu tenho que hospedar esses jurados. E eu tenho que hospedar esses jurados em um hotel que não tenha televisão, não tenha telefone, não tenha rádio, não tenha sinal de fumaça, não tenha telégrafo, não tenha código Morse, não tenha varanda comunicável para que o jurado possa pular para o apartamento do outro. E eu tenho que ter fiscalização, justamente para que um jurado não converse com o outro ao longo e faça outras coisas, em casos e mais casos entre jurados, outras coisas nesse período de recolhimento. É isso mesmo. Eu tenho que isolar esse jurado. Eu vou passar 7 dias isolado. O povo não passa não sei quantos dias dentro da casa lá do Big Brother. É mais ou menos isso. Não pode ter acesso a qualquer meio de comunicação com o mundo exterior. Pô, mas nem uma televisãozinha? Mas lembra do caso do goleiro Bruno? Tinha emissoras e emissoras cobrindo ao vivo. Luiz Flávio Gomes, que Deus o tenha, morreu um dia desse para trás, fazendo cobertura online, uma pessoa lá no júri mandando para ele informações, ele postando nas redes sociais o que ele achava do julgamento. A pessoa liga a televisão vai ser bombardeada com informações sobre aquele júri, que pode sugestionar a decisão que ela vai proferir. Então eu tenho que garantir essa incomunicabilidade, daí que a importância do juramento, porque é a partir do juramento que esse jurado se torna incomunicável. Antes não tem como controlar, porque desde que ele foi sorteado para compor, se consegue estar conversando sobre isso lá fora. Mas a partir do momento do juramento, a incomunicabilidade tem que ser assegurada. Inclusive, principalmente durante o momento do julgamento. Ok?
Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Aqui, caso haja aquela mudança na pronúncia, no caso de tentativa de homicídio para homicídio. Então, ele recebe a pronúncia e recebe um breve relatório do juiz em relação ao processo. Eu disse isso para vocês lá atrás. A pronúncia é a primeira peça do processo que é entregue nas mãos do jurado. Muito bem, formado o conceito de sentença, eu passo à instrução. Uma instrução criminal com inquirição de testemunhas, uma instrução criminal com leitura de peças, uma instrução criminal com acareação, com inquirição de peritos, com reconhecimento de pessoas ou coisas. Da mesma forma como, e com interrogatórios, da mesma forma como ocorre uma instrução criminal nos procedimentos que nós já estudamos. Então eu praticamente reproduzo a instrução do 411 aqui. Sim, com um número menor de testemunhas. Com um número de testemunhas limitado a 5 testemunhas para cada acusado. Nessa instrução, eu trouxe duas questões interessantes. A primeira delas, leitura de peças do 473, parágrafo 3º. Até a reforma do Código de Processo Penal, as partes tinham o direito de pedir a leitura de qualquer peça do processo. Vocês conseguem imaginar o que seja isso? Vou pegar aqui um processo. Isso aqui é um processo penal. Até a reforma de 2008, eu tinha o direito de que fossem lidas da capa à contracapa. Cai coisa aqui de dentro. Da capa à contracapa dos autos. Vocês conseguem imaginar que coisa insuportável? O escrevente, muito mal-humorado com a atribuição que lhe foi dada, ele subia na tribuna, pegava o microfone e começava a ler da primeira linha da primeira página até a última linha da última página. Aí ele começava a ler lá: prestado o compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, assistente... Para que a parte ia pedir isso? Normalmente como estratégia. A parte, muitas vezes, sem fundamentos para sustentar suas teses, queria levar os jurados à exaustão. E às vezes a leitura de peças do processo arrastava por 2 dias inteiros. E aí lá no terceiro dia, quando começavam os debates, o terceiro, quarto, quinto, sexto dia, quando começavam os debates orais, os jurados não aguentavam mais. Aí você conseguia empurrar uma tese qualquer goela abaixo daqueles jurados. Ou tentar plantar algum vício. O jurado não pode dormir, por exemplo, durante a sessão de julgamento. Não, professor, mas eu sinto sono demais, não tem problema. Você grita: seu juiz, precisa ir ao banheiro. O juiz para a sessão, você vai ao banheiro, lava o rosto, toma uma dose cabalar de café, põe um palitinho e fica acordado, assistindo o resto do julgamento. Você não pode dormir durante a sessão de julgamento. E às vezes, a parte querendo levar o jurado à exaustão queria plantar um vício para depois tentar anular o processo. Poderia ser uma possibilidade também. Uma ótima reforma que nós tivemos nesse procedimento veio no 473, parágrafo 3º. Olhem lá, olha o parágrafo 3º. As partes e os jurados, porque o juiz da causa, poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimentos peritos, como qualquer instrução, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória, incluam rogatória, e as provas cautelares antecipadas ou não repetíveis, prova técnica. Então hoje eu posso requerer a leitura de peças? Posso. Quais peças? Sabe que as testemunhas que eu rolei no 422 que foram ouvidas antes da sessão de julgamento? Eu posso pedir para ler agora em plenário. E prova técnica. Ponto final. E mesmo assim, gente, com toda a sinceridade do mundo, eu não vejo motivo para a leitura de peças. O escrevente vai subir da mesma forma, com aquele tom, sabe, totalmente assim, constante, e vai fazer aquela leitura de peça, sem chamar a atenção de ninguém para a peça. Está todo mundo quase dormindo durante a leitura da peça. Se você quer chamar a atenção do jurado para alguma parte importante do processo, leia você mesmo. Na verdade, se o processo está bom para você, você vai deixar o processo nas mãos dos jurados irem folheando. Você pode tirar cópia de peças e distribuir para os jurados. Distribui uma cópia para o juiz também, um promotor de justiça, vai ter certeza do que você está entregando para os jurados. E entrega essas peças que são chaves para você, que você vai ler e pode acompanhar a leitura.
Então, você já entregou peça, cópia para ele, ele vai acompanhar a sua leitura. E mais do que isso, você vai dar a entonação adequada. Você vai colocar em caixa alta, você vai colocar em negrito, você vai sublinhar. Então você começa lendo uma peça, chega lá pertinho dos jurados. Hoje, em tempos de distanciamento social, isso é inconcebível, né? Você chega lá pertinho dos jurados, estão 7 reunidinhos ali, encosta ali e começa a ler aquele depoimento. Você começa a ler mais baixinho, aí o jurado vai se alinhando, vai se aproximando. Aí na hora que chega na parte mais importante, você aumenta o tom, aí o jurado pula da cadeira, dá aquela risada e você chama a atenção dele para aquele ponto importante daquela peça. É assim que deve ser feita a leitura de peças. Então o 483 veio em boa hora para acabar com aquela promiscuidade da leitura de peças do passado, mas mesmo assim, como estratégia, eu, com toda a seriedade do mundo, eu prefiro ler as peças e cativar o jurado, e trazer o jurado para dentro daquele elemento de prova. O que não acontece quando você coloca o escrevente para fazer leitura. E coloquei uma outra observação importante aqui, que é a possibilidade de diligências. O 481 prevê a possibilidade de diligências. Imagine que eu tenha chegado numa sessão de julgamento com uma tentativa de homicídio. E aí, manda intimar a vítima na sessão de julgamento, chega a mulher da vítima, o marido da vítima, com um atestado de óbito na mão. Falou, a vítima morreu. Mas morreu por quê? Sabe aquele problema lá atrás, quando aquele cidadão lhe deu uns tiros nele? Pois é. Poxa, o promotor vai requerer que os autos baixem diligência para fazer perícia, para verificar se há nexo de causalidade. Vai ter que exumar corpo, mas vai ter que fazer perícia. Se alguma perícia for deferida no curso da instrução, essa perícia levará à dissolução do conselho. Claro, eu tenho que parar o processo para fazer perícia. Eu dissolvo o conselho, mando fazer a perícia, vem a perícia, dou vista às partes, está tudo ok? Marco nova data para julgamento, sorteio um novo conceito de sentença. Então, se no curso da instrução surgir necessidade de uma perícia, algum documento que foi juntado pela parte 3 dias úteis antes, uma testemunha no meio da instrução fala assim, não, essa assinatura aqui é falsa. Nossa senhora, eu tenho que instaurar um incidente de falsidade documental. O juiz dissolve o conselho e manda realizar aquela perícia, manda realizar aquela diligência. Feita a diligência, marca uma nova data, sorteia novo conselho. O conselho não fica em stand-by em casa esperando que a diligência seja realizada. Eu dissolvo, esse conselho não participa mais. Ok? Interrogatórios. Uma coisa importante na instrução é que além das partes que podem, óbvio, que devem inquirir as testemunhas, os jurados também podem inquirir testemunhas. A diferença é que os jurados eles inquirem por meio do juiz. Então as perguntas dos jurados não são feitas diretamente à testemunha como as partes fazem. Os jurados perguntam para o juiz dá para filtrada na pergunta e faz a pergunta para a testemunha. Depois, interrogatórios. Não se esqueçam que acusado bom no júri é acusado resignado. Ele pode até ter toda a razão, ele pode até ser um injustiçado, ele não deveria estar ali. Mas ele tem que ser aquele acusado consternado com a vítima, com a família da vítima, aquele acusado chorão. Se o seu acusado não chorar, faça-o chorar. Algumas coisas boas, Vic Vaporub é ótimo, passa Vic Vaporub aqui, o seu acusado vai chorar pra caramba. Esse é o acusado bom, é o acusado chorão. Um interrogatório bom em plenário é meio caminho andado para uma tese defensiva passar. Interrogatório ruim ou acusado desaparecido é 3/4, para não dizer 4/5 do caminho andado para a condenação criminal. Encerrados os interrogatórios, debates orais. As alegações finais no processo de competência do tribunal do júri são orais sempre, aqui não tem como converter em alegações escritas, em plenário de julgamento, nos termos do 476 a 480 do Código de Processo Penal. Sendo que assentado está aí na tela para vocês 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver mais de um acusado, já antecipei mais 1 hora para a acusação, mais 1 hora para a defesa. Então pode chegar a 2h30 para a acusação, 2h30 para a defesa. Se a acusação quiser, 1 hora para a réplica, 1 hora para a tréplica. Acrescido de mais 1 hora, em caso de mais de um acusado, tanto para a réplica como para a tréplica.
Então eu posso ter debates orais que chegam aí na casa, quanto é que dá? Isso aqui 2 horas e meia, 2 horas e meia, 5 horas, até 9 horas de debates orais, um dia inteiro. Eu posso ter um dia inteiro para debates orais, se eu tiver mais de um acusado. Durante os debates orais pode haver a partes da parte contrária, para pedir algum esclarecimento, para questionar alguma informação falsa que foi passada, para solicitar a indicação da prova que foi indicado durante a fala, sendo que se houver a parte, o juiz vai ter que acrescer esse tempo do a parte ao tempo total dos debates. Então, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora, 1 hora. A defesa não pode guardar teses para a tréplica. Se a defesa guardar algumas teses na manga para deixar para falar só na tréplica, o promotor macaco velho não volta à réplica, aí a defesa fica incompleta. Então, a defesa tem que esgotar tudo aquilo que tiver para dizer na sua 1 hora e meia ou nas suas 2 horas e meia, porque não está nas mãos da defesa a existência da tréplica. A tréplica só existirá se a acusação decidir voltar à réplica. Não tenham medo de fazer júri. Não tenham medo de ir a plenário e passar 1 hora e meia. 1 hora e meia dá tempo de uma aula. Ou 2 horas e meia, sustentando em plenário. Não tem que decorar nada. Você tem que ter, obviamente, uma oratória razoável. Se você entender também um pouquinho de direito, também é bacana. Mas o mais importante de tudo é você conhecer os autos, aqui estão os autos de novo, é conhecer os autos de capa a capa. Se você conhecer os autos de capa a capa, você fará um bom plenário. É claro que você vai ter suas anotações. Não tire cópia dos autos, significa aqueles post-its que você coloca no código, marcando aquilo que você vai falar. Porque às vezes a parte contrária, mal intencionada, vai lá te dar um abraço efusivo, aproveita e puxa esses post-its todos. Você pode fazer um resumo, indicando as peças que você vai trabalhar nos autos. As folhas tais têm interrogatório, as folhas tais têm testemunha tal, as folhas tais têm exame de corpo de delito, as folhas tais... Porque aí você tem esse roteiro, e você vai colocar esse roteiro na sua frente durante a sustentação oral, para que você possa manusear os autos e mostrar as provas que foram colhidas para os jurados. E vai ser medo, vai na fé, que vai dar certo. É mais ou menos como andar de bicicleta. A primeira vez dói, porque você vai cair, mas você vai levantar, vai bater a lançadeira, e vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, vai fazer o quarto, vai fazer o milésimo júri na sua vida. Encerrados os debates orais, o juiz vai questionar os jurados, está no 480, se esses jurados precisam de algum esclarecimento sobre aquilo que foi debatido em plenário. E solucionadas as dúvidas ou não havendo dúvidas, nós passaremos então ao julgamento. A lei determina que o julgamento seja numa sala secreta. Se o plenário não tiver um local adequado para a reunião secreta do júri, o juiz vai pedir a todos que deixem o plenário, vai esvaziar o plenário para que ocorra a votação. Porque nessa votação só podem estar presentes juiz, promotor, claro que pode haver assistente, pode ser querelante, defesa, jurados e serventuários. O acusado não participa do julgamento, porque entende-se que a presença do jurado poderia constranger, a presença do acusado poderia constranger o jurado. Então o acusado não participa e a plateia não assiste. Esse julgamento deve acontecer de forma sigilosa. E como que acontece esse julgamento? Para começar, o julgamento é individual e é sigiloso. O julgamento está previsto do 482 a 493. Esse julgamento sigiloso, como ele é individual, ele é apurado por maioria simples. Está aí na tela para vocês. De que forma? O juiz, isso está previsto expressamente no 482, ele vai formular perguntas. Perguntas diretas, perguntas objetivas. Olha a redação do 482. O conceito de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos, as perguntas, serão redigidas em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia,
ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, interrogatório e das alegações das partes. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai colher tudo aquilo que está na pronúncia, porque o Ministério Público só pode sustentar o que está na pronúncia, e aquilo que foi alegado pela defesa em plenário, seja na boca do acusado, porque o que ele fala é tese, mesmo que a defesa técnica não explore o que ele falou em plenário. Se ele colocou da boca para fora alguma tese defensiva, o juiz vai colocar na sequência de quesitos e, especialmente, aquilo que a defesa arguiu nas suas alegações finais orais. Então ele vai coletar o que está na pronúncia, mais o que foi debatido em plenário, mais o que está eventualmente no interrogatório dos acusados e vai transformar as teses de acusação e as teses de defesa em perguntas, proposições afirmativas, simples e distintas. E nessas proposições, isso está no 483, o juiz vai questionar os jurados, primeiro, sobre a materialidade do delito. No dia 17 de março de 1997, às 17 horas e 26 minutos, em frente ao número tal da rua tal, Tício proferiu disparos de arma de fogo que foram causa eficiente da morte de Mévio. Materialidade comprovada. Vamos tirar o Tício, tá? Mévio foi vítima de disparos de arma de fogo causa eficiente de sua morte. Materialidade. Para depois, aí sim, enfiar o Tício na história. Tício foi o autor dos disparos. Materialidade e autoria ou participação. Vocês se lembram do que era indispensável para que o juiz pudesse pronunciar o acusado lá nos termos do 413? Indícios de mínimo de autoria ou participação, prova da materialidade do delito. Materialidade e autoria ou participação estão na decisão de pronúncia. Porque se não houvesse materialidade ou se não houvesse autoria, não teria havido pronúncia. Por isso são quesitos obrigatórios, mas não são quesitos necessariamente tão somente da acusação. É claro que a acusação precisa desses dois quesitos para condenar, mas pode ser nesses quesitos que a defesa vai buscar a absolvição. Ela pode negar a materialidade do delito. Elisa Samúdio nunca foi encontrada, pode ser a única tese defensiva. Não existe materialidade delitiva. Ou eu posso negar a autoria. A tese é negativa de autoria. Então pode ser que a defesa ela trabalhe também com esses dois quesitos como quesitos defensivos. E aí como que o juiz vai fazer? Ele vai perguntar sobre materialidade. Então lá no dia 17 de março de 97, às tantas horas, Mévio foi vítima de disparos de arma de fogo, causa eficiente de sua morte? Essa é a pergunta. Os jurados receberão duas cédulas externamente idênticas, dobráveis, uma escrito sim, a outra escrito não. O juiz faz a pergunta, o juiz explica a pergunta, e aí o oficial de justiça passa a cumbuca e o jurado deposita a cédula com o sim ou com o não. O juiz recolhe a cumbuca e conta os votos. No momento em que for atingida a maioria simples, seja para o sim, seja para o não, o juiz tem que interromper a contagem. Não interessa os demais votos. Essa é uma forma de preservação do jurado. Até 2008, o juiz contava os 7 votos. E se eu tinha uma decisão por 7 votos a 0, o juiz, o acusado, sabia exatamente, mesmo não estando presente, ele sabia exatamente o que cada jurado votou, porque a decisão vai para a ata de audiência. Então, no quesito tal, 7 a 0, no quesito tal, 7 a 0, no quesito tal, 7 a 0, o acusado sabia o que cada um dos jurados tinha votado. E isso gerava represálias, gerava retaliações posteriores para esses jurados. Aqui que o Código Reformado em 2008 prevê uma alteração boa. Materialidade, primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Acabou a contagem, não precisa saber o resto. E aí vai para a ata. Por 4 votos foi verificada a materialidade delitiva. Os outros 3 não me interessam. Ninguém fica sabendo o que estava.
Aí o que o juiz manda fazer? Recolhe as 7 cédulas que não foram depositadas. Mistura tudo e conta, para ver se tem 7 sim e 7 não. Porque aqui no Brasil tudo é possível. Pode surgir uma 8ª cédula não, uma 9ª cédula não, nunca se sabe. Então conta tudo, separa tudo de novo, distribui para os jurados e passa para o segundo quesito. Sim para o primeiro, eu passo para o segundo. Porque não para o primeiro, acabou o julgamento. Não é isso? Pelo menos em relação àquele crime, em relação àquele acusado. Porque uma coisa importante que eu não disse ainda, o juiz monta uma série de quesitos para cada crime. E esses quesitos são julgados para cada um dos acusados separadamente. Então, se eu tenho um concurso de pessoas, eu tenho uma sequência de quesitos para cada acusado. E se eu tenho mais de uma imputação para cada acusado, eu tenho uma sequência de quesitos para cada crime. Então, eu tenho 2 crimes para o acusado A, 2 sequências de quesitos. Eu tenho 2 crimes para o acusado B, 2 sequências de quesitos. Eu tenho 3 crimes para o acusado C, 3 sequências de quesitos. Então, é uma sequência de perguntas por crime e cada acusado tem as suas próprias sequências de quesitos. Então, se neste crime específico, para aquele acusado, vamos imaginar um caso mais simples, um acusado, um crime imputado. Não para a materialidade, acabou o julgamento. O acusado está absolvido. Sim para a materialidade, o juiz passa para a autoria. Não para a autoria, acabou o julgamento. O acusado está absolvido. Porque os jurados entenderam que ele não é autor do crime. O outro foi autor. O crime aconteceu, mas o outro foi autor. Não sei quem foi. Não é aquele que está sendo julgado. Aquele ali será absolvido. E é por isso que eu disse, esses quesitos são obrigatórios, esses quesitos têm que constar de toda a sequência de perguntas, de todo o julgamento, e decorrem da decisão de pronúncia. Eles são consequência lógica da decisão de pronúncia. Mas eles podem ser quesitos explorados pela defesa, caso as teses defensivas sejam ou em relação à materialidade ou em relação à autoria. Se, e somente se, for arguída alguma tese absolutória em plenário, que não seja negativa da materialidade ou negativa da autoria, o juiz formule o quesito da absolvição. Está previsto no parágrafo 2º do artigo 483. Olha como está redigido esse quesito da absolvição. Respondidos afirmativamente por mais 3 jurados os quesitos relativos ao inciso 1 e 2, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado, está lá no 3º inciso do 483. E a formulação é essa, o jurado absolve o acusado. Esse quesito foi uma grande inovação na legislação processual penal, porque antes dele, se eu tinha uma tese absolutória, como por exemplo legítima defesa, o juiz tinha que destrinchar a legítima defesa, previsto no artigo 25 do Código Penal, em tantos quesitos quantos fossem necessários para que as perguntas fossem diretas, propositivas, que permitissem resposta sim ou não. Eu não podia perguntar para o jurado se havia legítima defesa. Legítima defesa é uma concepção jurídica e que tem vários requisitos previstos em lei. Então ele pegava cada um dos requisitos e montava um quesito. Quando assim agiu, o acusado repeliu uma agressão. A agressão era injusta, a agressão era atual ou era iminente. Há direito próprio ou de terceiro. O agente utilizou dos meios necessários, ele utilizou moderadamente dos meios necessários. Ah, não houve moderação, excesso doloso, excesso culposo. Poxa, uma tese defensiva de legítima defesa era destrinchada em 10 quesitos diferentes. E aí imagine um processo com 5 acusados, 3 crimes imputados, 3 teses absolutórias para cada um deles. Eu tinha 600 quesitos, 700 quesitos, 800 quesitos para os jurados responderem. E acabava gerando alguma habilidade, porque no meio do caminho os jurados se embolavam e respondiam coisas totalmente desconexas. Todas as teses absolutórias foram concentradas numa única pergunta. Isso é espetacular. Nós nos aproximamos mais do sistema americano, do culpado e do inocente. Temos outros quesitos, mas chegamos muito pertinho desse sistema, que para mim é o sistema mais adequado. Então essa pergunta, se alguém quiser escrever um TCC bacana e não estiver meio perdido aí, pode escrever um TCC sobre esse parágrafo 2º do 483. Porque ele, na minha opinião, foi a principal reforma que aconteceu no Código de Processo Penal brasileiro desde 1941. Então, todas as teses absolutórias que não sejam autoria ou materialidade, porque se forem, já foram respondidas no primeiro, no 1 ou no 2, acabam se transformando
nesse quesito do 483, parágrafo 2º. Esse quesito ele depende do que a defesa tiver arguído em plenário. E, consequentemente, ele é eventual. A defesa bateu só na tecla da inexistência de materialidade, não acharam o corpo da Elisa Samúdio. Essa foi a única tese absolutória. O juiz vai quesitar a absolvição do terceiro inciso? É óbvio que não. Não tem tese absolutória para ser quesitada. A que tinha já foi quesitada na materialidade. Por isso esse quesito não é obrigatório, ele é eventual e vai decorrer daquilo que a defesa sustentar em plenário. E isso fica claro, que vocês vão encontrar autores que vão dizer não, esse quesito é obrigatório. Eu não joguei nenhuma tese defensiva em plenário. Nenhuma. A única tese possível é a desclassificação. Pense no acidente de trânsito. O promotor denunciou por homicídio doloso, houve pronúncia e recurso, o tribunal manteve, o cidadão foi a júri popular por um acidente de trânsito. Ele foi preso nas ferragens. Confessou que tinha bebido pra caramba e tem a perícia constatando que ele estava embriagado. Então ele é réu, confessa, ou tem autoria delitiva, tem materialidade das vítimas. A defesa vai a plenário e não pede absolvição, não. Vai pedir absolvição por quê? Ela vai trabalhar a desclassificação por homicídio culposo. É tese única. Aí vem o juiz que hesita a absolvição. Aí vem o jurado e absolve. Pô, tá nulo esse júri. Nós vamos ver como hipótese de realização de novo júri é quando os jurados decidem de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Então o juiz não pode quesitar aquilo que não foi proposto pelas partes. Essa é a essência do processo contraditório, do processo penal democrático. O juiz decide daquilo que for pedido pelas partes. Se a parte não pediu, o juiz não pode quesitar, porque são o jurado, que é o juiz da causa, decide em desconformidade com aquilo que foi solicitado pelas partes. E isso fica claro no quesito da desclassificação, que é o próximo. Veja o parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou o terceiro, conforme o caso. Por que a desclassificação, que é o próximo quesito, vem depois do segundo ou depois do terceiro? Porque vai depender da existência ou não de tese absolutória. Se a defesa não arguir tese absolutória, o terceiro desaparece, a desclassificação entra no lugar dele. Como nesse exemplo, acidente de trânsito. Se houver tese de absolvição e, alternativamente, tese de desclassificação, o juiz quesita primeiro a absolvição, depois a desclassificação. Essa é a redação do parágrafo 4º. De toda forma, a desclassificação também é um quesito defensivo, que só vai aparecer eventualmente, caso seja arguída a desclassificação. Depois, causa de diminuição de pena, se for arguída em plenário, como a causa de diminuição de pena do parágrafo 1º do 121, por exemplo, é a quesito defensivo e é eventual. E qualificadora ou causa de... Ui, gente, eu errei aqui, viu? No que eu vou postar para vocês, eu vou corrigir. Qualificadora ou causa de aumento de pena. É eventual por quê? Porque só pode ser arguído em plenário e, consequentemente, quesitado, se estiver na pronúncia. Então, se na pronúncia eu tiver qualificadora, ótimo, quesito. E o promotor sustenta em plenário. Se tiver causa de aumento, viu, aumento de pena previsto na pronúncia, ótimo, eu quesito, o promotor sustenta em plenário. Senão, não vai aparecer. Isso quer dizer que, olhem para a tela, pode ser que numa quesitação eu só tenha os dois primeiros quesitos. Já parou para pensar nisso? Denúncia e pronúncia por homicídio simples, então não tem qualificadora. Nenhuma causa de aumento de pena foi articulada, então não tem causa de aumento de pena. A defesa chegou em plenário com tese única. Negou a materialidade do delito. Não pediu absolvição por outro motivo e nem trouxe tese de desclassificação. Da mesma forma, não há causa de diminuição de pena. Quais quesitos deverão aparecer neste caso? Só os dois primeiros. Então, meu povo, pelo amor de Deus, na hora que eu narrar um caso para vocês numa prova e pedir para vocês indicarem quais são os quesitos que deverão ser formulados pelo juiz-presidente, a serem respondidos pelos jurados, vocês vão verificar quais são aqueles quesitos que decorrem da narrativa fática que eu apresentei para vocês. Sabendo que só esses dois primeiros são obrigatórios, o resto vai decorrer daquilo que for narrado. Se você pegar o 483 e copiar ele de cima até embaixo, você vai ter anulado o julgamento.
e, consequentemente, vai tirar 0 na questão. Eu não estou falando só da minha prova de processo, não, no exame da ordem, no concurso público. Então, esses dois sempre estarão presentes. O resto depende do caso, depende do que tiver ocorrido numa eventual sessão de julgamento. Pois bem, naquela sistemática de ler o quesito, o jurado deposita o voto e eu formo maioria, eu vou respondendo aos quesitos de acordo com a quantidade de crimes, de acordo com a quantidade de acusados. Respondidos os quesitos, o juiz já sabe se a decisão é condenatória ou absolutória. E se for condenatória, o juiz presidente, naquele momento mesmo, ele já faz a aplicação de pena. Verifica se tem prisão, tem que ser mantida, a prisão tem que ser revogada, a prisão tem que ser decretada. E essa sentença lavrada naquele momento será lida em plenário. A lavratura da ata está no 494 a 496. Essa lavratura da ata contempla, inclusive, a leitura da sentença em plenário. O 497 traz as atribuições do juiz-presidente. Então, respondidos os quesitos, a lei já tem uma sentença que vai ser absolutória ou vai ser condenatória. Se for absolutória, o juiz já tem a sentença estruturada, coloca a resposta aos quesitos e no dispositivo absolve. Se for condenatória, no dispositivo aplica a pena, fixa regime inicial, promove substituição por penas restritivas de direito se for possível, suspende a execução da pena se for possível, decreta a prisão se for necessário, revoga a prisão se for o caso. Isso tudo ali. E essa sentença, aí sim, com todos do plenário, então todos voltam para o plenário, inclusive o acusado, é lida essa sentença em plenário. E lida essa sentença em plenário, obviamente que as partes já saem delas intimadas, e inclusive as partes podem, naquele momento mesmo, interpor recurso. Faz constar a interposição da ata, já está interposto o recurso possível. Recurso possível aqui é apelação criminal. Ok? Algumas regrinhas importantes para a gente fechar esse estudo do Tribunal do Júri. Se houver desclassificação da conduta imputada para crime que não seja da competência do Tribunal do Júri, para crime que seja da competência do juiz singular, o que o juiz-presidente deverá fazer? Remeter os autos ao juiz competente? Olha aí na tela. Está previsto no 492, parágrafo 1º. Naquele momento é prorrogada a competência do juiz-presidente. E ele decide a causa. Então, se os jurados, na resposta aos quesitos, desclassificarem, por exemplo, o exemplo do acidente de carro, desclassificarem de homicídio doloso para homicídio culposo, o juiz-presidente tem a sua competência prorrogada e ele aplica a pena para homicídio culposo naquele momento. Ok? Então, muito cuidado. Se houver desclassificação lá no 419, ao final da primeira fase, o juiz sumariante tem que remeter os autos ao juiz competente. Se houver desclassificação no júri popular, lá no final do processo, no final da segunda fase, a competência do juiz-presidente é prorrogada e ele sentencia. Não tem que remeter os autos para ninguém, não. Ok? Inclusive em relação aos crimes conexos. Está previsto no 492, parágrafo 2º. Mais do que isso, se quando ocorrer a desclassificação, houver a possibilidade da aplicação de medidas despenalizadoras, transação penal ou suspensão condicional do processo, o juiz ali mesmo dá a palavra ao Ministério Público para a proposta. E se houver aceitação, acho pouco provável, as penas estarão prescritas, mas se houver aceitação, o juiz homologa e o acusado já sai dali com a medida despenalizadora para cumprir. Isso está previsto no 492, parágrafo 1º. Então, desclassificou para infração, imagina uma tentativa de homicídio desclassificada para lesão corporal. Aí pega o laudo que tem nos autos, a lesão é leve. Pô, lesão leve é pena de 3 meses a 1 ano, cabe transação penal. Se a pena não tiver prescrita, o promotor propõe transação penal, o acusado aceita, vai aceitar, porque se não aceitar a condenação criminal, aceita e vai cumprir a medida despenalizadora. Ok? Isso está previsto expressamente no 492, parágrafo 1º. E o nosso simpático pacote anticrime,
Eu sempre coloco entre aspas, porque nós já sabemos que a lei penal, a lei processual penal, elas não têm essa capacidade de combater crime. Não é essa a finalidade da nossa legislação, que está longe de atingir esse mistério. O pacote anticrime andou incluindo 3 parágrafos, 4 parágrafos, terceiro, quarto, quinto e sexto, ao 492, permitindo a execução provisória da sentença do júri. Vamos lá para a gente sofrer um pouco. Apesar de toda essa discussão sobre a possibilidade de prisão após a decisão em segundo grau, superado do julgamento no Supremo Tribunal Federal, veio o pacote anticrime. Vejo que a redação foi dada pela Lei 13.964 de 2019. Trouxe a hipótese, vamos lá. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1. Porque na linha E do inciso 1, o juiz-presidente, diante de condenação criminal, manda prender o acusado, já iniciando a execução provisória da sentença. A lógica do senhor ministro da Justiça, quando mandou esse projeto para o Congresso Nacional, é de que, como a decisão do júri é soberana, não haveria motivo para não já se iniciar a execução daquela sentença. E nós temos a possibilidade de rever essa decisão. Nós vamos estudar as hipóteses de apelação criminal interposta da decisão condenatória pelo tribunal do júri. Mas nós vamos ver realmente que as hipóteses são muito restritas, porque o legislador teve que compatibilizar 2 princípios constitucionais, o duplo grau de jurisdição com a presunção de inocência, a presunção de inocência agora não, a soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos e possibilidade de recurso no processo penal, o duplo grau de jurisdição. Então há essa compatibilização, mas as hipóteses são muito restritas. Então, com base nessa lógica, criou-se essa execução provisória do 492.1e. E aí o 492, parágrafo 3º, fala que o juiz pode excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória. O parágrafo 4º estabelece que condenações a penas superiores a 15 anos que permitam a apelação não terá efeito suspensivo, então no caso de condenações acima de 15 anos, sempre haverá execução provisória. O juiz-presidente não pode nem deixar de autorizar, porque interpõe a apelação e ela não suspende os efeitos daquela sentença. Se suspende os efeitos da sentença, deveria haver execução provisória. O parágrafo 5º fala que o tribunal pode dar efeito suspensivo, até o tribunal decidir, porque provavelmente o cara já foi abduzido pelo colega de cela na penitenciária. E o parágrafo 6º fala que esse pedido de efeito suspensivo pode ocorrer incidentalmente durante o julgamento da apelação. Então, o que o pacote anticrime fez? Ele permitiu a execução provisória de uma sentença prolatária em primeiro grau de jurisdição. Então, enquanto o Supremo falava em sua decisão que eu não poderia executar provisoriamente decisões proferidas pelo tribunal em segundo grau, deveria guardar o trânsito em julgado, veio o pacote anticrime e permitiu execução provisória de sentença proferida em primeiro grau no tribunal do júri. É claro que esses dispositivos estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal. Sabe-se lá Deus quando o Supremo Tribunal Federal, que vai trabalhar em sistema de teletrabalho até janeiro de 2021, vai decidir algo a este respeito. Da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, disse a vocês, cabe a apelação criminal. Quando nós chegarmos lá no 593, quando estudarmos recurso no processo penal, nós estudaremos essa hipótese de apelação. Ok, gente? Assim nós encerramos o procedimento especial do Tribunal do Júri. Voltaremos nele quando chegaremos na fase recursal, mas neste momento, com o encerramento da segunda fase, nós encerramos esse bonito mesmo, acho muito bonito, procedimento especial do 406 ao 497. É claro, nós não nos detivemos em todos os dispositivos do Código, nem tem sentido fazermos desta forma, mas conseguimos, pelo menos, abraçar as linhas gerais, aquela linha mestra, o que há de mais importante na espinha dorsal deste procedimento. Vou postar para vocês uma questãozinha simples, como a questão de ontem, para aferição de presença. Agradeço muito a atenção de vocês
E na semana que vem a gente começa a estudar alguns outros procedimentos especiais que nós temos no Código de Processo Penal e fora do Código de Processo Penal. Ok? Tenha um ótimo final de semana, né? um término dessa semana de estudo, semana de trabalho. Que Deus os proteja. Um grande beijo e até segunda que vem.